Ora, muito bem-vindos ao Verniz na Língua, o podcast onde falamos de unhas e de todo o resto. Hoje, no primeiro episódio, temos a incrível Camila Carla. Muito bem-vinda. Olá, obrigada. Está tudo bem? Está tudo bem, estou muito ansiosa por estar aqui hoje. É verdade. Olha, sei que começaste o teu percurso muito cedo. Gostava de saber quem era a Camila antes de todo este ruído já à tua volta. Bom, a Camila Carla sempre foi uma menina muito sonhadora, da qual continuo sendo. Se me perguntassem se eu imaginava viver isto nas redes sociais a nível profissional e pessoal, não. Mas confesso que as redes sociais foi um refúgio para mim. Comecei na área das unhas com 15 anos. Mas a Camila Carla de antes sempre foi muito sonhadora. E acredito que ainda mantenho isso na minha vida. E acho que quem sonha consegue chegar a locais incríveis. Ok. Olha, diz-me uma coisa, o que é que tu gostavas de ser? Ou seja, antes de tornares o que és, ou seja, eu soube, contaram-me, tinhas aí um desejo de ser veterinária, era verdade? Sim, antes meu sonho quando eu estudava na escola era ser veterinária. E sempre quis isso, mas através de um castigo da minha mãe, Ok. eu acabei indo para esta área porque ela também pertence a esta área. E então ela dizia naquela altura que eu já tinha 15 anos, ela dizia, olha, a mãe não vai ter condição de te colocar numa faculdade e você tem que ser alguém antes de chegar aos 18 anos. Então ela meio que me colocou de castigo porque vivíamos em Armação de Pera, no Algarve. Ok. E não é que eu era rebelde, atenção. É só Não. porque a Armação de Pera é uma cidade muito pequenina e praticamente o salão dela era numa rua e a praia era na outra. Então eu queria sempre ir para a praia e ela disse, não, vem cá que você vai ter que estudar. Então colocou-me mais ou menos 2 semanas num salão de uma amiga dela para aprender a fazer unhas. Eu não queria isso na minha vida. Meio que ela destruiu um sonho meu que era ser veterinária. Só que um dia ela me fez uma pergunta que foi, você vai ser capaz de um dia tomar decisões mais difíceis com os animais, porque não é tudo flores. Sim, a parte e aí mais essa difícil, pergunta exato. dela mexeu comigo e achei que não ia ter essa coragem. Sempre fui apaixonada por animais. Então podes dizer que foi mais ou menos nessa altura, na altura dessa pergunta, que tomas a decisão que é isto que eu vou fazer? Ou Não. ainda tiveste outro, ainda pensaste em fazer Não, algo? eu fui assim, bem contra sobre será que quero mesmo isso na minha vida. Eu começo a entender que isto era a minha vida porque houve uma separação, minha mãe separou-se do meu pai, Ok. que no caso eu aí senti a necessidade de ajudar ela a nível financeiro. Eu tinha para aí já meus 17, 18 Ok, anos. mais tarde. E foi quando nós tentamos a vida no Brasil, que não voltamos, ou seja, já vivo aqui em Saíste da Portugal. Armação, foste para o Brasil? Sim, que Ok. eu, na realidade, sou brasileira, já estou cá desde os meus 7 anos e vivo cá há 24 anos. E então foi nessa ida e tentativa de voltar a viver no Brasil que a minha mãe ela é muito boa, ela vende um pente para um careca. Então ela saía para os mercados e me vendia, minha filha faz unha de gel, e comecei a ter ali as clientes, até que um dia eu faturei mais ou menos R$400. Ok. Isto dá, acho que é uns 60, 80 euros, agora estou um pouco mal de câmbio. Mas eu disse, isto afinal dá para ganhar dinheiro. Nisto não nos adaptamos no Brasil, regressamos e foi aí que ela se separou do meu pai e foi uma época muito difícil da minha vida. E para terminar os estudos eu tive que me agarrar às unhas e era onde eu estudava e trabalhava depois da escola. E foi aí que eu comecei a ver que, sim, eu precisava de ajudar. Ou seja, mas tu continuaste a estudar ao mesmo tempo enquanto fazias unhas? Sim, Incrível, sim. incrível. Eu terminei o 12º, tive professores que me honraram muito e colegas também que estudaram comigo, que me honraram muito, que me fizeram crescer e compreendiam às vezes quando às vezes eu não conseguia comparecer em certas aulas. Claro. E então eu tive pessoas muito importantes na minha vida para que me apoiassem naquela altura, porque foi uma fase muito complicada. Ou seja, ali mais ou menos à altura do 10º, 11º, 12º, Sim, estavas a trabalhar, sim. saías das aulas, presumo, e ias trabalhar. E trabalhava até 10, meia-noite, 1 da manhã, dependendo. Em casa, na sala da minha casa, na cozinha da minha casa. Foi mesmo uma época bem difícil da minha vida, em que foi as unhas que foi o meu sustento, tanto para mim, para terminar os estudos, quanto também para minha mãe também meio que desafogar um pouco, porque acabou tendo ali um pouco mais de encargos, vamos assim dizer. Ou seja, então a decisão é tomada, começas com 15, a decisão é tomada aos 18.
É, mais ou menos. Foi praticamente quando eu comecei mesmo a ver a necessidade da vida adulta, vamos assim dizer, e vi que através das unhas, da minha arte, eu conseguia ganhar dinheiro e conseguia conquistar coisas, que no caso, naquela altura era comprar uma folha para pintar aquarela, porque eu estudei artes e design gráfico, mas terminei como produtora de moda. Eu fiz um bocadinho de tudo. Então era ali investimento no material, pagar a refeição da escola, enfim, os gastos ali de terminar a escola. Então sempre estiveste ligado à criatividade, que é um dos teus ramos como hoje em dia, não é? Ou seja, mas é aos 18 anos então que te dá a ideia que começas a gostar cada vez mais do que estás a fazer, presumo, ou seja, aos 15, como tu disseste, foi meio um castigo. Não gostava, fazia... Tanto que na formação eu fui tão empurrada para aquilo, eu não queria, que eu estava mesmo lá sem vontade nenhuma. A senhora falava e eu... meio trombuda até. Meio trombuda, exato. Eu só escrevia, sempre fui muito de anotar muito, então eu escrevia os passo a passo. Tanto que quando eu cheguei no Brasil, eu jogava o caderninho no chão e de vez em quando eu dava um olhinho para ver qual era o próximo passo, porque eu não tive mesmo de um todo de bom agrado nessa formação, mas confesso que hoje eu tenho que dizer obrigada, mãe, porque essa profissão transformou a minha vida. Ok, e portanto já estás a exercer esta profissão, disseste tu 24 anos, não? Eu estou em 24 anos em Portugal. Em Portugal, eu estou há 16 anos. Exercendo já esta 16 profissão. anos que eu faço Ok, unhas. tenho aqui uma pergunta que é, qual foi o pedido mais estranho de manicure que já te fizeram? Gostava de saber. O mais... Não foi bem propriamente estranho, mas foi ali nos inícios da minha carreira e marcou-me bastante, é que a mulher queria que eu desenhasse uma águia do Benfica. E eu não tinha assim... Uma águia do Benfica. Praticamente era as 10 unhas águia... eram 10 águias. Não, era a águia com as asas abertas perante todas as unhas. Ou seja ia replicando aqui no meio e abrindo. Exato. E que tal? Conseguimos? Não, porque naquela altura eu não tinha conhecimento para tal. Enfim, fiz vários ali SLB, escrevi. Eu sempre tentei contornar as clientes. Eu nunca fui aquela pessoa de que as clientes me pediam algo e eu dizia logo, não sei fazer. Tentas sempre dar asas à imaginação. Sim, como eu fiz artes visuais e como também fiz design gráfico, eu sempre tive essa veia meio artística. Sim. E então acabou que não fiz a águia, mas pronto, ela foi com unhas vermelhas e escrito... Benfica. Mas imagina, hoje em dia, achas que isso foi há muito tempo? Foi, muito. Ok, e hoje em dia, sentes que conseguirias fazer... Acho que ainda não. Ainda não, é uma águia, é preciso... Flores, bonequinhas, ainda vai, mas águia... Agora fico curioso, e há muitos pedidos a nível de unhas que se relacionem com o futebol, ou foi só essa vez? Não, já teve outras, mais assim, de desenhar uma bola já o fiz... tem muito de nomes de pessoas. Nomes de pessoas, ok. Sim, desde mães, namorados, maridos, só letra, iniciais. Okay. Não tinha ideia, por acaso. Sim. Ok, também tenho aqui mais uma pergunta que gostava de fazer, que é tipo, qual foi a pior desculpa que te deram para cancelar um atendimento? Bom, pior desculpa, acho que isso acontece até hoje, algo clichê, é estar doente, só que a gente segue a cliente nas redes sociais, no Instagram. Sim. E então depois a gente vê que a cliente não está doente. Ok, ou seja, é uma das mais recorrentes. É o doente. E tens alguma que foi mesmo a pior e que foi tipo descaradamente, ou seja, estava doente, se calhar estava de ressaca apenas, pode acontecer. Então é isso, eu dizer que está doente, depois nem que fui eu que fui procurar, calhou de aparecer ela para mim e na noite anterior ela estava até às 5 da manhã na noitada e a marcação era às 9. Ok. Mas ela só disse que estava doente às 5 da tarde. Ou seja, não apareceu e depois... Exato, só deu a justificação depois. Okay, mas também é estranho, estou doente às 6h30 da manhã também. Pode né? ficar doente durante a noite, não é? Mas pode acordar, né? Sim. Mas está tudo bem. É uma mentirinha que é feio, mas... Okay. Sim. Olha, agora relativamente neste momento tu tens uma grande plataforma digital, não é? É verdade, estás muito presente, dás consultoria de marketing, ok? E gostava de saber qual é, ou seja, os maiores erros que neste momento as artistas, as nail artists, cometem nas suas redes.
Eu acho que é o não aparecer. É só publicar foto de unha e dizer que não quer mostrar um pouco da sua vida real. Porque eu acho que pessoas se conectam com pessoas. Ou seja, eu acho que histórias conectam outras pessoas. E a partir do momento em que a minha história nas redes sociais começou assim mesmo. Foi eu aparecendo, mostrando que comprei aquele batom baratinho inspirado numa marca mais cara, que vi aquele tipo de unha e estou tentando reproduzir. Estou dizendo desde a nossa área a nível pessoal também. Sim. Então eu acho que o maior erro é só publicar fotos de unhas. Ou seja, e não só mostrar, a nível profissional, não é? Exato, e não mostrar a parte pessoal. O teu dia-a-dia, eu hoje vi, também estive a buscar um bocadinho o teu Instagram, hoje vi que anunciaste a surpresa, isto, ou seja, quando isto sair, eles vão perceber a surpresa. Não pode publicar, então eu fiz ali já tudo o que está fazendo, tirei foto do Maps a dizer que estava aqui perto, tem pessoas que me seguem daqui, você está aqui perto de mim, ou seja, já fica aquela... Exato, fica aquela curiosidade. Eu acho que é muito importante você mostrar um pouquinho de você. Eu de vez em quando apareço com os meus gatinhos, com as minhas cachorras também. Dás mesmo o teu lado pessoal? Sim, porque eu acho que as pessoas conectam-se. Acho que acabam-se por ligar mais a ti, não é? Sim, porque às vezes elas observam, olha, ela gosta todos os dias de publicar um vídeo mostrando o gatinho. Eu também tenho esse gato, ou o meu sonho é ter esse gato. Já começam a saber os nomes dos teus gatos, já começam a perguntar por eles. Sim, começam a saber um bocadinho. Ou seja, então dirias que um dos principais erros é não mostrarem mais a vida pessoal, apenas só focando no profissional, não? Sim. O Instagram ou as outras redes? Exato. Quando eu digo pessoal, não precisa ser extremamente pessoal. Pode ser um bocadinho do seu eu, porque é essa frase que eu disse, ela me impacta bastante, que é pessoas se conectam com pessoas. Uma vez eu ouvi isso e isso ficou muito dentro de mim, que depois que eu ouvi isto e levei isto à minha vida, eu vi que as minhas redes sociais, as pessoas começaram-se à procura e mais conectadas comigo. Então a minha comunidade acaba por ser um pouco mais... sabem quem é a Camila Kayla, não só trabalho, não só me vendo num evento, não só me vendo numa palestra, não só aqui. Então conhece um bocadinho da Camila Kayla mais íntimo. Também a conhecer, exatamente, mais o teu pessoal, e isso acho que, como tu disse, também é importante. Eu também, dentro da área da comédia, tento fazer o mesmo. Acho isso bastante importante. Olha, e se tivesse de criar uma cor para descrever o teu humor hoje, qual seria o nome e o tom? Bom. Então, eu gosto pouco de brilho, como também. Sem dúvida, seria uma cor brilhosa. E o nome, eu já tenho isso criado há muito tempo na minha cabeça, que seria um verniz que chamasse Ai Que Tudo. Ai Que Tudo? Ai Que Tudo. Em que a mulher olhasse... Calma, divide... Ai Que tudo. Exatamente. Que ela dissesse assim, ai que tudo essa unha. Então seria sem dúvida um verniz brilhoso, assim, com muito glitter. Muito brilho. Eu gosto pouco de brilho. Defines-te então como uma pessoa de brilho, é isso? Sim. Acho que a gente nascemos para brilhar em qualquer momento e oportunidade que a gente tivermos na vida, e acho que o brilho se faz através de, mais uma vez, histórias e se conectando com pessoas. Então sim, seria um verniz de eleição, seria de brilho. Olha, sei que trabalhas com muitas pessoas, muita gente mesmo. Agora, eu gostava de saber, com quem é que trabalharias uma vez. Não precisa de ser sempre. Quem é que gostavas de trabalhar pelo menos uma vez sem receber qualquer tipo de valor? Bom, a nível atenção, de crescimento. Agora dizendo isto lá para casa, calma, que senão depois vai-te começar tudo a pedir coisas e eu não quero ser o culpado disso. Pronto, primeiramente para trabalhar sem cobrar nada seria claro para a minha família, né? Porque, obviamente, mas se fosse pensando em alguma coisa para a minha carreira, gente, seria fazer a unha da Georgina, não é? Para o casamento ou não? É aproveitar agora. Nossa, seria tudo. Vou já, onde é que manda currículo? E combinavas com o anel novo ou não? Que aquele anel é difícil combinar. Mas eu acho que ali ou um baby boomer ou uma francesa ficava perfeito. Também vais ter que me ajudar a explicar depois o que é um baby boomer, porque agora para mim baby boomer é alguém que nasceu nos anos 70, 60, ok? E qual é a francesa? Francesa, sim, acho que combinava com aquele anel. Consegues-me explicar rápido o que é esse? Eu também o baby boomer é um degradê entre o cover, que é um rosinha, para a ponta branca. É como se fosse um degradê, um esfumado. Ou seja, no início começa cover, rosinha, e depois passa para o branco. E passa para o branco, sim, porque degradê eu só conheço do cabelo, não vou mentir. E a francesa? Conta-me. A francesa é praticamente aquela unha que ela publicou agora na foto, ou seja, ela está ali com a pontinha desenhada em branco, então acho que também combinaria bastante bem para o casamento dela. Então, se fosse assim a nível de carreira, não é para
pensar, meu Deus, quem fez a unha da Georgina pro casamento? Você disse o casamento, mas eu só dizia fazer, mas já que é para o Para despedida de casamento, solteiro, já não era nada mal. o que quer que seja, Quando eu ela só queria quiser. fazer a unha dela. Acho que a nível internacional seria a Georgina e a nível nacional seria a Cristina Ferreira. A Cristina Ferreira, Admiro ok. bastante ela. Ok, ela também costuma meter muitos looks das unhas, não? Por acaso não sei. Sim. Ela costuma estar sempre com as unhas bonitinhas. Ok. Também seria uma honra fazer a unha E dela. se pudesses, neste caso, convidar qualquer personagem, e agora fictícia, pode ser real, quem tu quiseres, ok? Vamos imaginar, para fazer manicure contigo, quem é que tu escolhias? Manicure comigo, fictícia. Então vamos fazer assim, uma fictícia e a outra real. A Mini, né? Ok, a Mini, ok. O meu lado aí da parte aqui beijavial, a Mini. Ok. E real. Ai. A Mini é uma pessoa muito ligada à manicure, ou seja, dentro dos desenhos animados. Não sei, agora estou a falar, é? Sim, ela própria. Eu sei que ela é vaidosa, mas Pois, sim, como faz eu já sentido. tive com o Mickey na Disney Ok, e eu fui uma criança falaste com ele. literalmente, exato, aquilo me emocionou muito. Então não sei, acho que por muito que eu saberia que ela não tem unhas propriamente, né? Mas eu acho que eu ia ficar muito. E por acaso sinto que a Mini é um desenho que é muito comum, até em unhas ou não? Como assim? Ou seja, as cores da Mini, neste caso o vermelho, preto e branco. Sim. Não é? E agora está super na moda as unhas com pintinhas, daquelas bolinhas como tem na roupa Eu sei dela. do que é que estou a falar. Está muito na moda. Então, ou seja, isto era neste caso fictícia, real. Quem seria? Sem ser Georgina. Real. Georgina era uma questão de trabalho. Para aumentar Juntar ali. Exato. Ai, pá, real. Ai, eu admiro muito aquela cantora, a Celine Dion. Acho que seria Celine também. Dion? Sim. Ok, Acho também. que seria também. Seria interessante. Apesar que a minha equipe este ano atendeu a Cláudia Raia. Cláudia Raia. Cláudia Raia, que é uma atriz sim, muito importante do Brasil. Ela teve cá agora no final do ano passado, acho eu. Sim, a fazer um teatro, exatamente, menopausa. Exatamente, menopausa, exatamente. Ok, foi nessa altura. Foi nessa altura. Ela estava no Algarve, ela fez lá também um teatro, e aí fomos acionados para, no caso foi a minha equipe que foi, também foi uma grande honra, porque foi algo que foi bastante comentado, e isto para mim e para a minha equipe, para o meu negócio, é uma visibilidade muito grande. Boa, muito grande. Cláudia boa. Raia. E sim, é Cláudia Raia. Sim, é a mulher reconhecida em todo o lado, em Portugal, no Brasil. E aí pedimos para tirar uma fotinha com ela, e claro. foi super interessante. Olha, por falar em Portugal e Brasil, tu tens milhares de alunas formadas em Portugal e no Brasil, não é? Pelo que eu sei. Qual é o teu próximo grande objetivo? Eu entrei nesse mundo online, então agora nós temos as formações online que ganhou um grande número e aumentou ainda mais, não é? Chegando a locais assim, não só ao Brasil e Portugal, quem fala a língua portuguesa. Também vi que estiveste em França, penso há pouco tempo. Sim, em maio estive em Paris, a convite de uma formadora para dar formação. Para mim foi uma honra, porque um dia lá atrás, como eu disse, eu era uma menina de muitos sonhos e eu fiz os meus 27 anos na França, que foi um presente do meu marido. E eu me lembro que disse a ele, já imaginou um dia vir aqui e dar uma formação? E é engraçado que a nossa palavra tem poder, aconteceu. Então estive em Paris. Então a nível assim de aumentar, seria cada vez mais ficar maior a nível do digital, e gostava de entrar ainda mais no mercado brasileiro. Ainda mais no mercado. Sim, porque a dimensão de lá dimensão é diferente, não é? daqui. Ou seja, neste momento cá, já tens algum mercado, presumo, não é só no Algarve. Claro. Estamos a falar a nível nacional. No Brasil, como é que se sente em comparação a Portugal? No Brasil eu me sinto que eu sou ainda um peixinho bem pequenino, só que gostava de aumentar ainda mais a minha visibilidade no Brasil, só que sei que talvez para isso, talvez tivesse passar lá por lá uma temporada. Tens de ficar algum tempo, não é? Para estar lá mais vezes, talvez. Mas já dás formação, neste caso no Brasil também. Já dei lá uma vez, sim. Foi uma turma pequena. Feiras, palestras? Sim, o ano passado fui convidada para ir a um lançamento e de uma feira que lá estava tendo. É uma das maiores feiras que acontece. E foi surreal o que eu vivi lá. E acho que Queres contar um bocadinho? Olha, foi incrível. É uma energia assim que não é, já participei de muitas feiras aqui em Portugal, com diversas marcas e tudo, e foi muito, muito incrível participar desta, porque era um lançamento de uma marca, e então era tudo na expectativa do que vinha aí, enfim, é outro mercado. Eu também aquilo que e eu o número dizendo, de pessoas também presentes. Número de pessoas, porque é a maior feira da América Latina. Então é surreal a dimensão daquilo, e eu acho que aquilo me deu muita visibilidade na altura, incrível, e
já que eu quero muito entrar mais ainda no mercado brasileiro. Participar dessa feira foi incrível para mim. E eu acho que cheguei a pessoas que antes não chegavam, porque estou aqui em Portugal, por muito que a gente faça publicidade, participe, mas nada melhor do que estar lá dentro e se envolver como foi. Já sentes que existe alguma procura, por exemplo, no mercado brasileiro, ou seja, dizes que ainda és um pequeno peixinho num oceano, e já sentes alguma procura mesmo por parte desse mercado, ou seja, foste lá, estiveste presente, falaste em palestras? Me abriu bastante portas, fiz bastante networking, conexões e sinto que foi muito vantajoso para mim, mas tenho muito aquela coisa de que talvez eu devesse passar uma temporada por lá para me envolver ainda mais no mercado brasileiro. E já tens alguma coisa planeada? Ou ainda não podes anunciar? Quem não sabe? Queres... Ok. Olha, ganhaste visibilidade como influencer, não é? É verdade, aqui. O que é que mudou na tua vida pessoal? Desde que ganhei essa visibilidade, é incrível como a minha história nas redes sociais começou de uma forma que era praticamente um refúgio, porque o meu marido foi trabalhar fora do país e eu fui viver com os pais dele no Porto. Okay. Ou seja, sou do Algarve e fui para o Porto, e por lá a internet era o meu refúgio, porque eu não consegui fazer muitas amizades enquanto eu trabalhava no Porto e vivi por lá. Então era através da internet, dos grupos de unhas, um grupo de Facebook da qual eu também sou dona, tem 55 mil pessoas esse grupo do Facebook, até hoje ainda existe. Incrível. E foi através da internet que eu fui fazendo mais conexões, amizades. Então meio que a internet foi um grande refúgio para mim e mudou bastante a minha vida. Ou seja, já cheguei a locais... Quanto tempo? Ou seja, esta explosão tem sido há mais ou menos há quanto tempo? Eu vou dizer que vai ser uns 7, 8 anos, por aí. Praticamente o que mudou foi, claro, todo o trabalho, mas um vídeo que eu publiquei no meu canal do YouTube, que bateu a marca de 4 milhões de visualizações. 4 milhões? 4 milhões, e foi através deste vídeo que eu cheguei nos números que eu tenho hoje de seguidores, visibilidade, e que já trabalhei com tantas marcas, já viajei de norte a sul de Portugal, França, dando formação, Brasil, com esse convite de lançamento. Conseguias dizer o lado positivo, pronto, ou seja, acho que é conhecido, não é? Ou seja, alcanças mais trabalhos, tens mais posição, é incrível para ti. Quais são os lados negativos que podes dizer? O lado negativo é que a gente tem sempre aquela coisa na nossa cabeça de o que é que será que vão dizer? Só que sim. eu já... comentário mau acaba por apagar os 50 mil comentários bons que fizeram, não é? As pessoas só veem aquilo que você está vivendo aqui agora, mas esquecem-se do que você viveu lá atrás. Então, exato, acho não que sabem seria a mais luta, nisso. tudo o que tiveste a fazer. Mas eu sou muito sincera que hoje eu já não ligo bastante, não ligo mesmo nada para esse tipo de... o que é que vão pensar se eu estar vestida assim, ou se eu falar isto ou aquilo. Eu acho que foi essa minha essência de ser do jeito que eu sou que fez eu chegar a tantas pessoas. Porque... se você ser real, eu acho que é o que está faltando, principalmente na internet. Sim, nas redes sociais, né? E parece que está sempre tudo bem, não é? Sim, parece que é tudo perfeito, tudo ok. E eu sempre fui de gravar, ora, é para parecer arrumada, maquiada, estamos aqui. Se é para parecer de pijama, também estou. É vida real. É vida real, como as pessoas são. E bem, né? E se você for ver, até os grandes digital influencers estão cada vez mais real, sem maquiagem, mostrando, acordando... porque chegou um ponto em que a internet era tudo muito robô, tudo muito igual. E a vida não é o que está na internet, a verdade é essa. Não. Ou seja, agora já se começa a mostrar... 1%. Sim, a verdade é essa. Tu já sentiste demasiada exposição na tua vida? Ou seja, nunca te invadiram o teu espaço pessoal? Não, invasão não, mas eu sinto que uma das grandes fases que me fez conectar ainda mais com a minha comunidade foi quando eu viajei para o Brasil, 2 anos atrás, acho que foi há 2 anos, que eu mostrei de onde eu vim. Eu mostrei a minha avó, eu mostrei a minha realidade, agora, como é que era. De onde é já agora? Rondônia, Ji-Paraná. Okay. Faz fronteira com a Amazônia e com o Acre e Bolívia, se eu não me engano. É mesmo norte, mais lá para cima. Norte, lá para cima. Se olhar no mapa, você se pergunta como é que eu vim parar em Portugal. Já agora, como é que... Foi minha mãe. A primeira paragem foi a Armação de Pera? Ou não? Foi Armação de Pera, Portimão e Portes. Depois Albufeira. Foi isso. Cá, estás a correr o Algarve. Pronto. O Algarve. Só estive no Porto 1 aninho e meio. Uma temporadazinha no Porto, mas isso foi para comer, a verdade é essa. Para comer um bocadinho, trabalhar. Trabalhar. Ok. E foi aí que tiveste feito a exposição. Não, estava a falar da parte da exposição. Foi quando foste para Rondônia? Sim, foi quando eu voltei fui rever a minha... Foi quando se deu o Covid e eu decidi que eu tinha que ver a minha avó, porque infelizmente
algum eu receio? perdi um familiar, não é? No Covid, então coloquei como objetivo que eu tinha que ver a minha avó. Então foi ao voltar para o Brasil em que eu pensei, gravo isto ou não gravo? Porque isto é o meu eu quando eu saí daqui, quando eu tinha 7 anos, que eu saí do Brasil quando eu Saíste tinha muito 7 cedo, anos, sim. muito pequena. E então eu comecei a gravar. E a casa da minha avó é de madeira, é tudo muito simples, tem pé de manga, era eu catando as mangas podres para não juntar Ok, mosca e giro. dar para os cavalos. Então foi mostrando aquela realidade ali do que era algo que não se via nas minhas redes sociais, que me conectou muito, porque até hoje eu encontro com pessoas que dizem: ai, Camila, quando é que você volta para o Brasil? Eu quero ver a tua avózinha. Minha avó ficou mais famosa que eu. Não, peraí. Tu estás a usar a tua avó para ganhar engage? Não. Não? Não, por Pronto. acaso É que não. agora Eu estávamos aqui a gostava. questionar que isso não vale, isso não vale. Eu gostava que eu tivesse. Tem certas coisas que eu penso estrategicamente, que eu já sei o que é que Claro, vai dar. Pronto, sem que a gente dúvida. já sabe como isto funciona. Mas nessa altura, não. Tudo o que eu queria mostrar para as pessoas é para elas conhecerem a Camila real, porque Sim, via-se o que a falávamos. Camila, exato, A via-se a trabalhar. Camila agora a trabalhar e a chegar ali, a viajar para ali, a conquistar isto e aquilo, mas precisavas de conhecer a essência da Camila ainda criança, de onde nasceu, De onde veio? porque que eu fazia publicações. Eu lembro-me uma publicação que repercutiu bastante, que foi eu comemorando a instalação do ar-condicionado da minha loja. Então Ok. ficava-se aquela pergunta, tipo, por que ela estava toda feliz a colocar um ar-condicionado? Porque a minha realidade não dava para colocar um ar-condicionado, nem ter um É ventilador. uma conquista, é uma primeira. Sim, tinhas de trabalhar com ventoinha. Exatamente. E digo-se que não é fácil, se calhar ainda estragava alguma coisa enquanto fazias os É sim, desenhos. são conquistas que são muito valorizadas, por muito que algumas coisas hoje, eu meio que, entre aspas, não fazendo isto aqui, tipo, como se fosse normal, mas algumas coisas já é normal para a realidade de vida que eu tenho. Mas foi Claro. através de eu mostrando de onde eu vim, e ali a casa da minha avó, onde eu nasci, a cidade, tudo, meus costumes, o que eu fazia por lá, que eu me conectei com as pessoas e mostrei que a Camila hoje, que tem essas coisas, que conquistou trabalhando e com muito suor, um dia lá atrás não teve. É por isso que eu vou sim publicar Conquistando o Ar-Condicionado. É por isso que eu vou sim São as chorar. tuas vitórias, as pequenas vitórias, para Exato, é chegar por onde isso que eu chegaste. vou sim chorar se eu falar alguma coisa que me emociona, para cada vez mais me conectar ainda mais e mostrar que tem um passado. Nem Claro. tudo foi flores. Diz-me uma coisa, a título de curiosidade, então trabalhavas sem ar-condicionado no Algarve? Sim. Duro. É, Muito duro. muito. Nem precisavas de catalisar, aquilo catalisava sozinho ou não? As unhas? O Ai, calor que estava dentro da na loja. hora de fazer o acrílico, que o acrílico ele seca com a temperatura ambiente, corre. Era difícil ou não? Perna para quem te quer, porque Você- corre. Mas olha que foi através daí que eu consegui ser bastante mais rápida no atendimento. Foi através de talvez certos sufocos. Sim, só quero ir lá fora um bocadinho, despechavas mais rápido. Consegui ser mais rápido, porque eu acredito que ele seca com a temperatura ambiente. Então, pronto, aprendi a ser um bocadinho Convinha mais ser rápido. mais rápida. Mas graças a Deus, na primeira loja tem um ar-condicionado e agora na segunda loja tem 4 ar-condicionados, ou 5. Ok. Então, Deus Bem, honrou, foi neste bom. momento as tuas lojas já são frio, São- já é um frio. sim, é frio agora. Já está um exagero de frio. Olha, aqui, há bocado estavas a falar do Brasil. Gostava de saber qual é que eram as maiores diferenças que notas tipo, nesta área entre Portugal e o Brasil. Sem dúvida será a grandiosidade de como as pessoas se envolvem e a grandiosidade que é tanto estar aqui em Portugal, que também é grandioso, atenção, Claro. mas lá, claro, estamos a falar de um país muito maior e o quanto que as pessoas se envolvem nos projetos, desde pessoal da pessoa ou da própria marca, e é incrível como isso é fantástico, a dimensão, a forma como as pessoas te admiram. Eu acho que o fã brasileiro, vamos assim dizer, é mais apalpável, ou seja, é Ou aquele seja, que ele é mesmo. Está mais vibra. presente, vibra. Exato. Mas neste momento, ou seja, este mercado das nail artists está muito mais presente no Brasil, se calhar há mais tempo, dirias isso ou não? Não, Ai, agora não, você me pegou. Não sei, eu acho que está um pouquinho... Ela por ela. Sim, mas Ok, o mas só como a Brasil é a dimensão é muito grandiosidade, grande, exato. é muito Elas são grande. muito conectadas do que está agora, aqui também são, só que eu acho que, pronto, no Brasil agora por aquilo está demasiado grande, meio que as unhas parece que agora está muito mais a nível de eventos. Ok, está muito mais presente Exato. do que cá. Aqui também tem, mas eu acho que... Eu vou considerar para a pergunta que é o tamanho do país, a forma Ok. como as pessoas se envolvem. Então acredito que alguma influenciadora digital no Brasil de unhas seja quase uma Anitta das unhas, ou não? Sim, tem lá pessoas com 1 milhão de seguidores. 1 milhão de seguidores. 1 milhão de seguidores, meu sonho.
incrível. Incrível. Bem, 1 milhão. ok. Tu estiveste em 2020 no Brasil, ok? Quando é que volta? Tu estiveste só de passagem ou... Estive lá 2 meses. 2 Ou meses? seja, eu tive depois do Covid, que eu fui para ver a minha avó e tive 2 meses. E depois voltei o ano passado a convite de uma marca para o lançamento da mesma, nessa maior feira. Ok. Ou seja, mas neste caso nunca exerceste, ou seja, o que fazes hoje em dia no Brasil, ou chegaste a exercer? Não, porque como vim de lá com 7 anos, pronto, eu só fui lá para dar formação e para este lançamento. Ou seja, o que você quer dizer é abrir um salão ou trabalhar por Por lá? exemplo, ou trabalhar de lá, exatamente. Não. Sempre tem a família que pede para fazer É as para fazer, veias. mas isso, ok, é uma coisa. E neste momento sonhas em poder trabalhar lá, ou seja, abrir lá um salão? Ou seja, não digo estar presente sempre. Sim. Então, abrir um salão acho que não, porque isso de gerir pessoas envolve Muito muita longe. demanda e é longe ainda, não é? Acho que abrir propriamente um salão, não, mas está Ok. mais envolvida com o mercado de lá. É tal É um temporada que falas. objetivo, é um E depois objetivo. voltas. Exato. Ou faço ponto lá Que e as cá. portuguesas não te deixam ir, provavelmente Não, a verdade é essa. nem eu quero, eu Nem amo tu- Portugal. É Meu verdade. país para viver é aqui. É aqui. Mas sou aberta, eu sou muito assim. Acho que nada daquilo que a gente se propõe é por acaso. Então, se Ok. claro, eu recebesse um convite para passar uma temporada ou para abrir um salão ou um projeto, eu me proponho sempre a aceitar, porque eu acho que se está vindo até mim é porque eu mereço e tenho que encarar. E porque tens todo o valor, não é? E está a ser reconhecida no Brasil. Camila, estamos quase a encerrar aqui o podcast, mas antes tenho uma rubricazinha, ok? Estás pronta? Sim. Vamos lá. Não estavas à espera. Não contava com isto. É verdade, ok. A rúbrica chama-se Responde enquanto catalisa, ok? E o que é? É basicamente eu vou-te fazer um máximo de perguntas durante 60 segundos, respondes com o que te vier à cabeça, sem problemas, Ok. ok? Se respondes alguma coisa errada, nós não cortamos. Tenho que cortar. Estás pronta? Estou pronto. Ok, vou só aqui. Ora, em 3, 2, 1. Meti o tempo certo, meti. Vamos começar. Se o teu trabalho fosse uma música, qual seria o estilo? Samba. Neon ou nude? Neon. Qual a estação do ano que mais te inspira? Verão. Formato de unha que mais gostas? Amêndoa. Material mais estranho que já usaste numa nail art? Algo pastoso. Já fizeste unhas a alguém famoso? Já. Cláudia Raia. Chá, café ou Susana água? Werner. Chá, café ou água enquanto trabalhas? Água. Que influencer gostavas de ter como cliente? Virgínia Fonseca. Glitter favorito, dourado, prateado ou colorido? Dourado. Se pudesses lançar uma coleção só tua, como se chamaria? Ai que tudo, Camila Kaila. Ai que tudo, algo é assim. verdade. Ai que tudo. Snack ideal para um dia longo. Pistache. Que emoji descreve o teu trabalho? Coração. O que nunca falta na tua mesa? Muito glitter. Muito glitter. Que nail art sonhas fazer? Era a águia do Benfica. Era a águia do Benfica, já. Que não fizeste, é verdade. Olha, pronto. ainda foi alguma coisa. Não, foram bastantes aqui, estão aqui espalhadas bastantes. Olha, Camila, muito obrigado por teres vindo. Foi incrível, gostei muito. Gostaste? Gostei, obrigada. Muito Foi obrigado. maravilhoso. Pessoal, sigam a Camila, ok? Estou muito feliz de ter esta conversa contigo. E pronto, olha, acompanhem os nossos próximos episódios. Obrigado mais uma vez, Camila. Obrigada. Tanta coisa para saber.